Nicolás Maduro sugere utilizar tropas brasileiras para auxiliar no processo de independência de Porto Rico em relação aos Estados Unidos da América. Mas afinal de contas, que loucura é essa? Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este ou outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe. Me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, vamos lá mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro. E vocês acompanharam, inclusive aqui no nosso canal, que na sexta-feira, dia 10, o Nicolás Maduro tomou posse numa reeleição contestada mundo afora, tomou posse para o seu terceiro mandato à frente do governo da República da Venezuela. E no sábado e no domingo, dias 11 e 12, ocorreram lá na Venezuela uma série de eventos que celebravam o novo início de mandato presidencial dele. Em um desses eventos, ele fez um pronunciamento em que sugeriu o uso de tropas brasileiras para ajudar no processo de libertação, ou seja, processo de independência de Porto Rico, que até hoje, em pleno século XXI, é um território, é uma colônia dos Estados Unidos da América. Vamos dar uma olhada aqui no que disse Nicolás Maduro exatamente. Separei para vocês. Entre aspas, o que ele disse. Assim como no norte eles têm uma agenda de colonização, aqui fazendo referência, quando ele diz norte, fazendo referência claramente aos Estados Unidos da América e às ameaças que o Donald Trump vem fazendo sobre a Groenlândia, sobre o Panamá, sobre o Canadá. Ele diz então na sequência, assim como os Estados Unidos têm uma agenda de colonização, nós, venezuelanos, aí as palavras do Maduro, temos uma agenda de libertação. A agenda foi escrita por Simón Bolívar. Aí ele traz à memória a figura histórica de Simón Bolívar, que é considerado um dos libertadores da América, um dos personagens históricos que auxiliaram, ajudaram no processo de independência de vários países latino-americanos lá no século XVIII, século XIX. Está pendente, ele segue, está pendente a liberdade de Porto Rico e nós vamos conquistá-la com as tropas do Brasil. E Abreu de Lima na frente, batalhão Abreu de Lima para libertar Porto Rico. O que acha? Disse o líder do chavismo no sábado 11, diante de apoiadores de esquerda de vários países. Aqui, gente, por curiosidade, ele faz referência ao batalhão Abreu de Lima. A figura de Abreu de Lima é a figura de um brasileiro que viveu lá no século XVIII, século XIX, que é também considerado um dos libertadores da América. Ele auxiliou nesses processos independentistas aqui na América Latina. E lá em Pernambuco, na Polícia Militar de Pernambuco, existe um destacamento especial daquela polícia que se chama General Abreu de Lima. Então ele fez essa menção a esse personagem histórico importante. Então, gente, nada indica que haja de fato um plano do governo brasileiro ou da Polícia Militar de Pernambuco junto com os venezuelanos para participar de um movimento de independência lá em Porto Rico. Ao que parece, essa declaração de Nicolás Maduro, ela se deu mais como uma força de expressão e no momento ali, de empolgação, falando para apoiadores, depois de tomar posse para um terceiro mandato, enfim, nada indica, repito, que há um plano do Brasil com a Venezuela para mexer com Porto Rico, lá na América Central. Independentemente disso, ele fez uma declaração e isso gerou uma reação por parte do governo de Porto Rico. Dá uma olhada. Essa é a governadora de Porto Rico, lá o nome não é presidente, não é primeiro-ministro, afinal de contas, não é um território independente autônomo, é um território pertencente aos Estados Unidos. E essa moça aí, a governadora, ela chegou a escrever uma carta direcionada a Donald Trump pedindo ajuda a ele, é o que conta a manchete. Governadora de Porto Rico pede ajuda a Trump após ameaça de Nicolás Maduro. Tá aí uma cópia da carta que ela enviou ao Trump, dia 13 de janeiro, que foi a segunda-feira. Dear President Trump. E aí ela escreve a carta. Aqui eu separei um trecho, já traduzido para a gente entender. Olha o que a governadora de Porto Rico disse. Eu estou pronta para trabalhar com você e sua administração para conter essa e outras ameaças da ditadura ilegítima de Maduro e apoiar o povo da Venezuela na sua busca pela liberdade. Também espero participar, aqui voltando, gente, curioso isso,
Da mesma maneira que ela fala que quer ajudar o povo da Venezuela a se libertar da ditadura de Nicolás Maduro afirma que quer ajudar o povo de Porto Rico a se libertar da dominação colonial dos Estados Unidos da América. Então aí fica claro os dois pontos de vista, ideológicos totalmente opostos. Os dois lados acusando um ao outro de estar se subordinando ou de estar sendo dominado por um poder maior. Mas enfim, não quero entrar no mérito aqui de dizer quem está certo ou errado, esse não é o foco do nosso vídeo, mas sim entender essas relações geopolíticas. Continua comigo, ó. Também espero participar em debates significativos sobre a melhor forma de reforçar o papel de segurança nacional de Porto Rico e assumir uma posição firme contra a presença crescente dos nossos adversários na região, disse aí a governadora. Aqui, gente, só para esclarecer, Porto Rico é, desde o final do século XIX, um território dos Estados Unidos. Ou melhor, território não, vamos falar a palavra real, gente. É uma colônia. Quem domina o território não gosta de falar que aquele território é uma colônia sua, porque a expressão soa ruim, né? Lembra lá os séculos XVI, séculos XVII, genocídio, dominação, exploração e assim por diante. Hoje existem uns termos mais amenos que empregam um certo eufemismo, como por exemplo território, protetorado, mas na realidade o que Porto Rico significa para os Estados Unidos é isso, uma colônia. Assim como outros países mantêm até hoje na América Latina e mundo afora colônias. Aqui, ó, só os que me vêm à mente de bate-pronto. Aqui na América Latina temos, por exemplo, a Guiana Francesa, colônia dos franceses, e ali, ó, mais ao sul no Atlântico tem as Ilhas Malvinas, colônia do Reino Unido, território que a Argentina reivindica como sendo seu, que inclusive lá nos anos 80 teve uma guerra, a Guerra das Malvinas, você se lembra disso. Aqui só para nos posicionarmos melhor, a localização de Porto Rico na América Central, Mar do Caribe, não tão distante da Venezuela, certo? Lembrando que Porto Rico, apesar de ser hoje colônia ou território dos Estados Unidos, ela foi inicialmente colonizada pela Espanha. Depois, por razões históricas que não vem ao caso entrar agora, a dominação colonial acabou passando para os Estados Unidos e permanece até hoje. Porto Rico é, portanto, uma colônia americana desde 1898, sendo considerado um Estado livre associado. Vamos entender o que é isso, ó. Com uma Constituição própria e certa autonomia em diversas áreas, mas depende de Washington em assuntos de defesa, imigração e alfândega. Os mais de 3 milhões de porto-riquenhos são cidadãos americanos. Porém, agora vem um detalhe, porém, não podem votar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e não contam com representantes no Congresso. Ou seja, são cidadãos americanos até a página 2, né? Isto é, são cidadãos de segunda categoria, porque não podem votar, não têm representantes no Congresso. Então, na prática, não são cidadãos plenos. Beleza, beleza? Em Porto Rico, gente, vale destacar isso, tá? Uma grande divisão no que se refere ao ponto de vista dessa população em relação a esse domínio colonial territorial por parte dos Estados Unidos. Há uma parcela da população que apoia que se mantenha essa dominação, em alguns casos gostaria inclusive de elevar o status de território para um estado dos Estados Unidos, ou seja, há quem defenda que Porto Rico se torne o 51º estado dos Estados Unidos da América, e há uma parte da população que reivindica a independência, afirmando que o território poderia ser muito mais próspero se não fosse a dominação colonial dos Estados Unidos da América. Porto Rico, por exemplo, é tido como um paraíso fiscal. Então, muitos magnatas dos Estados Unidos acabam transferindo suas riquezas, suas fortunas, para Porto Rico, o que inclusive faz com que o IDH daquele território seja super elevado, viu? O IDH de Porto Rico, por exemplo, é acima de 0,8, o que é considerado muito elevado. Só que parte disso se explica por conta aí dessas grandes riquezas transferidas para lá. Do ponto de vista social, é um território que tem os mesmos problemas sociais que boa parte dos demais territórios latino-americanos, inclusive ali da América Central. Beleza, beleza? Uma das principais fontes de riqueza de Porto Rico é a atividade turística, afinal de contas está ali no Mar do Caribe, praias belíssimas, paradisíacas, porém os problemas sociais são também latentes. Dá uma olhada nesses dados que eu separei, ó. Mais de 2/5 dos porto-riquenhos sofrem com a pobreza e quase 3/5 das crianças porto-riquenhas vivem em lares pobres.
Em 22, por exemplo, a taxa de pobreza no território colonizado pelos Estados Unidos cresceu de 40,5% para 41,7%, segundo dados da US Census Bureau. Está aí as informações, portanto, mostrando que apesar de ser um território estadunidense, boa parte da população de Porto Rico não tem acesso às mesmas benesses ou às mesmas facilidades, o mesmo conforto material que a maior parte dos cidadãos estadunidenses tem de fato. Beleza, minha gente? O que você pensa sobre tudo isso? Acha que Nicolás Maduro falou mais como uma força de expressão sobre o uso de tropas brasileiras lá em Porto Rico? Ou há sim um plano sendo feito aí por debaixo dos panos? E em relação a esse status de Porto Rico em relação aos Estados Unidos? Acha que Porto Rico deveria se tornar independente ou deve manter o vínculo com o país mais rico do planeta, os Estados Unidos da América? Escreve para mim aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Dê uma olhada nas informações presentes aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!